Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos hoje, então, no nosso áudio 5, estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, fortalecendo a comunhão com Deus em uma vida atarefada, da Joanna Weaver, editora CPAD. Esse livro tem batido o recorde de tantas mensagens que eu tenho recebido, agradecendo, e tantas mulheres sendo tocadas a viverem essa vida íntima com Deus. Vamos lá para o nosso áudio? Senhor, tu não te importas? Começou em uma primavera, quando os açafrões abriram seu caminho com força através da dura crosta do solo e os brotos esticados de árvores se desenvolviam lentamente em direção ao sol. Ao meu redor, o mundo estava despertando, mas o calor da nova estação nunca atingiu a minha alma. Embora eu ainda amasse a Deus, ele parecia distante e preocupado com outra pessoa e não comigo. Suponho que esta foi a minha primeira crise espiritual de verdade. Criada em um lar cristão, aceitei a Jesus impulsivamente aos 4 anos de idade. Amava a Deus de forma totalmente pueril e sabia que Ele me amava, embora às vezes eu me perguntasse por quê. Vagarosamente ao longo dos anos, em primeiro lugar por causa de minha falta de conhecimento, pequenos fios de incerteza foram tecidos em minha alma e de forma gradual se entrelaçaram sozinhos, formando um escuro véu. Naquela primavera, depois de 15 anos de ministério integral, comecei a lutar contra a dúvida, especialmente na área da oração. Deus não parece responder minhas orações como deveria. Pedi e dar-se-vos-á, prometeu ele, mas eu sentia como se houvesse alguém nos portões de pérolas marcando em minhas orações devolver ao remetente. Minha amiga não foi curada de câncer terminal e minha mãe continuava em sua luta depois da cirurgia do coração. Até mesmo os pedidos mais simples não eram atendidos. Meu furgão, por exemplo, ainda fazia um som estridente, insensível a todos os esforços dos mecânicos e seus trabalhos de lubrificação. E o aquecedor não funcionava direito. Outras pequenas coisas continuavam dando errado, nada de grande importância, mas o suficiente para me manter preocupada e, claro, distraída. O furgão provou ser o teste final. O inverno voltou à Montana e fui ver minha mãe, que estava batalhando contra a depressão. Havia passado 1 ano desde a cirurgia e, apesar da dieta vegetariana, seu nível de colesterol estava alto. O remédio causou terríveis alterações de humor e dores no peito. Ela estava disposta a desistir. Preferiria estar com o Senhor, ela disse. Se a qualidade de minha vida for reduzida, não faz sentido viver. Choramos e oramos juntas. Eu queria ser compreensiva e incentivadora, mas me sentia muito frustrada. Minha mãe estava disposta a acabar com tudo porque ficou sem fôlego após recolher ervas daninhas e limpar a casa. Mãe, não são suas ações que a fazem ser quem é. Disse-lhe com lágrimas. Nunca foi assim. Eu a amo como você é e preciso de você. Por favor, não desista. Na noite seguinte, ela parecia tão pequena e frágil enquanto se apoiava em meu furgão para me abraçar. Eu tinha vindo para encorajar, ajudar e consertar, de alguma forma, o curto-circuito emocional que transformou minha mãe, que antes era positiva, em uma pessoa negativa e sem esperança. Mas a visita curta havia terminado, dividida em um impasse. Você conseguiu subir o vidro da janela? Perguntou. Um dia antes ela havia baixado o vidro elétrico do furgão e assim ele ficou, repelindo todos os nossos esforços criativos para fechá-lo. Não, mas estarei bem. Dei-lhe o último abraço. Olhando para os céus, a neve tinha começado a cair e as nuvens estavam escuras como ares de tempestade. Um mecânico do posto de gasolina não conseguia ajudar. Então coloquei uma toalha na porta do carro e fui embora da cidade indignada. Indignada com o vidro da janela que não saía do lugar. Indignada com minha mãe que parecia estar desistindo. Mas, acima de tudo, indignada com Deus, que parecia não prestar nenhuma atenção em mim. Tudo bem, Deus, orei. O Senhor disse que nada tenho porque nada peço, então aí vai. Por favor, Senhor, faça o vidro subir. Eu já tentei de tudo, o Senhor é o único que pode me ajudar.
Juntei uma soma razoável de fé e pressionei o botão do braço da porta. Nada. O vento açoitava pela janela, arrancando a toalha do seu lugar no momento em que eu chegava à rodovia. A neve gélida rodopiava ao redor da toalha oscilante e dentro do carro. Senhor, tu sabes que o meu aquecedor não funciona e são 241 quilômetros até a minha casa. As lágrimas se derramaram enquanto eu tentava. As apalpeladas fecharam o zíper do meu casaco com apenas uma das mãos. O Senhor diz que suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Eu só preciso de um pequeno milagre. Por favor. Parei por um instante como se estivesse dando um tempo para minha oração chegar aos céus. Meus olhos se fecharam por meio de um segundo, enquanto eu pressionava o pequeno botão preto. Nada. Frustrada, desviei o carro para o acostamento da estrada e pisei com força no freio. Excelente! Saí do carro, bati a porta. O vento cortava o vale de um lado para o outro, cobrindo a estrada de neve. Tirei a toalha e removi a frágil capa do banco de trás. Se tu não cuidares de mim, eu cuidarei. A hostilidade queimava em minha garganta. Sufocava-me enquanto eu vociferava palavras cheias de uma ira desenvolvida durante o verão e outono espiritualmente gelados. Como posso saber que tu és real se não respondes a uma pequena oração? Estou desesperada e tu estás em silêncio. Estou furiosa, mas parece que tu não te importas. No começo do mês, eu havia dirigido por 24 quilômetros com o vidro da janela baixado. Em uma temperatura abaixo de 0, levei horas para me aquecer novamente. Entrei no furgão, me enrolei na capa de assento traseiro e me preparei para uma viagem miserável. Por fim, desliguei o aquecedor defeituoso, feito que o ar morno apenas piorava o frio. Desabou sobre nós um silêncio desconfortável. Meu amigo desleal não parecia interessado em conversas, então passei o resto da nevasca sozinha, lutando debaixo do manto da ameaçadora escuridão. Sintonizei uma rádio cristã e ouvi as pessoas falando sobre o amor de Deus. No entanto, pela primeira vez em minha vida, eu duvidava que isso fosse verdadeiro. Eles já questionaram? Será que a dúvida sobre a soberania de Deus já balançou seus corações? Era tudo novo para mim, esse frio e o opressivo ceticismo. O relógio da rádio marcava 11 horas da noite, quando finalmente cheguei em casa. Dirigi devagar durante a maior parte da viagem, olhando atenciosamente através da neve ofuscante, à procura de algum sinal na faixa divisória da estrada. Mas em algum lugar, ao longo dos quilômetros gélidos e atemorizantes, perdi a minha raiva. Desenvolvesse o último resíduo de ira quando percebi, 40 quilômetros antes de casa, que eu estava aquecida. Aquecida de verdade. Embora meu nariz parecesse esfolado pelo vento e minhas bochechas formigassem, o resto do corpo estava extraordinariamente confortável, milagrosamente confortável. O pai havia ouvido. O pai havia respondido, não do jeito que eu pedi e certamente não do modo que planejei. Ele não levantou o vidro, mas me agasalhou em seus braços. Comecei a chorar de novo, e desta vez não eram lágrimas de uma filha exigente, mas aquela que recebeu a devida repreensão. Confie em mim, minha filha, eu sei o que é melhor para você. Duvidando da bondade de Deus. Gostaria de saber como o pai se sente quando pensamos o pior a seu respeito em vez do melhor. Será que o coração de Deus fica ferido como o meu quando questionamos o seu amor? Você não me ama, disse-me meu filho de 13 anos, com o mesmo beicinho daquela tarde sem pizza há alguns anos. Ele estava provocando, mais ou menos, e disse isso com um sorriso irônico, mas ainda querendo que o comentário me ferisse. E conseguiu. O que você quer dizer? Eu quis gritar. Eu te visto, te alimento, cuido para que você tenha os acessórios para jogar o futebol americano, tenho um zíper horrível e eterno em minha barriga, onde o médico me cortou para que você pudesse viver. Filho ingrato, e agora eu não o amo? Mas nada disso tinha valor naquele momento. Eu havia lhe dito que ele não poderia ficar acordado e assistir às finais do campeonato de futebol em noite de aula, e de repente todo o meu amor havia acabado. Não é preciso uma tragédia para duvidar do amor de Deus. A dúvida vai crescendo devagarinho, tão traiçoeira quanto perigosa.
Acontece quando nosso desejo não se realiza, quando nossas necessidades são ignoradas, ou ainda, quando nós, à semelhança de Marta, estamos presas fazendo o trabalho sujo enquanto todos se divertem. Ora, a dúvida em si mesma não é pecado, é simplesmente um pensamento ou sentimento que surge quase de uma forma involuntária. Mas quando permitimos que se aloje em nosso coração por tempo suficiente e se prenda como uma semente de morango em nossos dentes, aquela pequena dúvida pode se tornar um grande problema. Uma dúvida não esclarecida pode transformar-se em incredulidade. E descrença, minha amiga, não é apenas pecado, mas também um sério problema. Quando não cremos mais na bondade de Deus, quando não confiamos mais em seu zelo, acabamos nos esquivando de todo o amor que precisamos para viver. A incredulidade derrubou Judas. Ele se recusou a confiar no tempo de Deus. A incredulidade endureceu o coração de Saul. Seus olhos se fecharam para a retidão dos caminhos de Deus. A incredulidade manteve os israelitas no deserto 40 anos, porque questionaram a capacidade de Deus em guiá-los. E também foi a incredulidade que no início abriu a porta da escuridão ao mundo criado para ser a pura luz. O jardim do Éden deve ter sido maravilhoso. Pense, não havia casas para limpar, refeições para preparar, roupas para passar. Eva desfrutou deste mundo, um marido deslumbrante, o paraíso como sala de estar. Deus como companheiro, mas de alguma forma, em meio a todas essas bênçãos, o admirável tornou-se mundano e o extraordinário veio a ser cansativo. E a sensação incômoda de descontentamento compeliu Eva a vaguear em direção à única coisa que Deus havia negado, a árvore da ciência do bem e do mal. E quando nós, mulheres, que criamos uma necessidade desesperada em nós de sempre saber, de sempre compreender, desejamos um roteiro para as nossas vidas, e quando Deus não o produz de imediato, sentamos para escrever o nosso próprio roteiro. Precisamos saber, dizemos a nós mesmas. Não, responde Deus suavemente, você precisa confiar. Mas assim como a primeira mulher, não damos importância à sua eterna voz. E nos dirigimos à árvore, não à árvore sacrificial da cruz, mas à beleza altiva e elevada chamada conhecimento. Porque, afinal, conhecimento é poder, e é pelo poder que secretamente suspiramos. Creio que o erro final de Eva começou com um pensamento minúsculo, um pequeno e ardente receio que, de algum modo, ela estava perdendo algo e que Deus não se interessava tanto por ela. O que havia de errado em algo tão encantador e desejável como fruto proibido? Talvez um ressentimento oculto tenha atingido seu espírito. Adão tinha que dar nomes aos animais enquanto ela tinha que colher os mamões. Qualquer que tenha sido o motivo para a minúscula irritação, isso a compeliu a querer mais. Satanás estava pronto e à espera, querendo lhe dar mais do que ela havia pedido. Ele encheu sua mente de perguntas. É assim que Deus disse? Satanás a encorajou a duvidar da palavra e da bondade de Deus, até a pergunta incessante finalmente destruir a sua fé no amor de Deus. A humanidade tem questionado o amor de Deus desde então, fazendo perguntas. Senhor, tu não te importas? Assim como Marta, temos nossas perguntas, como ela também temos as nossas dúvidas. Alegro-me em saber que Deus não se intimida diante das nossas dúvidas, perguntas, temores e até mesmo da nossa frustração. Ele deseja que confiemos em seu amor suficientemente de modo a lhe dizer o que estamos pensando e sentindo. Davi confiou assim. Ele é um maravilhoso exemplo de um coração sincero e aberto diante de Deus. O garoto pastor que se tornou rei derramou sua queixa perante Deus ao longo dos Salmos. Em Salmo 62:8, ele nos convida a fazer o mesmo. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nossa amiga Marta estava no caminho certo aquele dia em Betânia. Em vez de permitir que suas dúvidas aumentassem, pegou suas preocupações e temores e os declarou a Jesus. Embora sua aproximação abrasiva e arrepiante não seja um grande exemplo, ainda há muitas lições importantes que podemos aprender de seu corajoso encontro com Cristo. Primeiro, podemos apresentar a Jesus nossas necessidades a qualquer hora, em qualquer lugar. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse em Mateus 7,7,
No grego, a palavra usada para pedir significa continue pedindo. Não conseguimos esgotar a paciência do Salvador. Ele nunca está tão ocupado que não possa ouvir o clamor dos nossos corações. Marta tirou vantagem dessa disponibilidade mesmo em meio à sua agitação e às preocupações da recepção. Em segundo lugar, Jesus realmente se preocupa com as nossas inquietações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, nos diz 1 Pedro 5,7. Porque ele tem cuidado de vós. Jesus não desprezou as inquietações de Marta, não ficou zangado, ao contrário, falou-lhe com infinita suavidade e ternura, reconhecendo a dor por trás de suas palavras de lamento. Finalmente, Jesus nos ama o suficiente para nos confrontar quando nossa atitude estiver errada. Disse o Senhor: eu repreendo e castigo a todos os que amo. Apocalipse 3,19. E foi isso que Jesus fez com Marta. Intuitivamente, ele compreendeu a dor de Marta, mas isso não impediu de dizer o que ela precisava ouvir. E Marta, para o seu bem, ouviu. Com muita frequência, penso, seguramos nossas dúvidas e confusão até que as perguntas explodam em acusações. Queremos lutar com Deus, enfurecidos com a nossa situação. Então a natureza humana nos faz querer correr e se esconder, acalentando nossa injustiça, percebida e lambendo nossas feridas. Mas Marta não fez isso. Ela relatou seu caso, porém ficou mais um pouco para ouvir o parecer de Jesus. Embora ela o tenha acusado de omisso, sentia a necessidade de ouvir a sua resposta. Desejava deixar o resultado em suas mãos. Amo a compaixão de Jesus nessa história. Ele viu a situação de Marta, compreendeu a sua queixa, mas a amava demais para lhe dar o que ela desejava. Em vez disso, Jesus deu-lhe o que ela precisava, um convite para se aproximar dele. De braços abertos, convidou a mulher agitada a deixar as suas inquietações e cuidados e a encontrar refúgio somente nele. Quando você tiver perguntas, não há lugar melhor para ir do que para o braço daquele que tem todas as respostas.